Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, compartilhasse, se inscrevesse no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre pressentimentos do capítulo 9, na segunda parte do Livro dos Espíritos, das perguntas 522 a 524. Na pergunta 522, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E eles respondem, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que fizemos. É a voz do instinto, dizem-nos os espíritos, que antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas com as quais se compromete. Quando estas têm um caráter relevante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão. E é essa impressão que é a voz do instinto, revelando-se quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Antes de reencarnar, todos nós temos uma programação reencarnatória. Todos nós sabemos mais ou menos as provações pelas quais iremos passar. E isto faz com que fique impresso na nossa mente. E quando se aproxima o momento de passarmos por determinado processo na nossa vida, aquilo brota, brota do nosso inconsciente como se fosse um pressentimento. Na Revista Espírita de março de 1858, nós vamos encontrar sob o artigo com o título A Fatalidade e os Pressentimentos, eles nos falam que quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? Kardec faz essa pergunta, é um espírito que dirige o perigo e quando deles escapa, é outro espírito que o desvia? Kardec perguntando para os espíritos, neste artigo da Revista Espírita, se quando nós estamos sob ameaça de algum perigo, é o espírito que dirige esse perigo, a gente para passar por este perigo, e quando nós escapamos do perigo, é outro espírito que desvia a gente do perigo? E eles respondem, quando um espírito se reencarna, escolhe uma prova, escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar desde que a ele se submeteu. Falo das provas físicas. Então, essas provas físicas, essas situações físicas pelas quais teremos que passar, que escolhemos antes de reencarnar, ela cria uma espécie de destino, dizem-nos os espíritos, da qual nós teremos que passar. Agora, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova. Todos nós podemos escolher ou passar pela prova com resignação, suportá-la ou rejeitá-la e fugirmos da prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. O bom espírito pode vir, aconselhar, dar forças, dar coragem, porém, ele não pode mandar ou dominar a vontade da pessoa que está recebendo essa intuição, esse pressentimento. Um mau espírito, isto é, inferior, um espírito inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Assim como os espíritos bons podem nos ajudar e nos ajudam efetivamente, os maus também podem exacerbar o perigo, exacerbar a dor, exacerbar o medo, porque todos nós temos medo, mas quando esse medo está exacerbado, normalmente a pessoa está sob influência espiritual negativa, no sentido de desequilibrá-la, no sentido de desestruturá-la, porque o medo afasta a pessoa da fé. E com fé a pessoa fica mais corajosa e o medo deixa a pessoa então acovardada diante da situação pela qual ela tem que passar. Na pergunta 523,
Como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Porque o pressentimento, dizem-nos os espíritos, eles são vagos. É uma ideia que surge repentinamente, mas não é uma ideia muito clara. É alguma coisa vaga, alguma coisa que vem, que surge, uma ideia que surge na nossa cabeça. E eles respondem assim: quando te achares na incerteza, é meu, não é meu, devo acatar ou não? O que é que eles nos dizem? Invoca o teu bom espírito, que é o nosso anjo da guarda, o nosso guia, nosso mentor, seja lá o nome que nós dermos a ele. Ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então a oração sempre é o melhor remédio quando estivermos em dúvidas, quando estivermos cansados, amedrontados, é orarmos e pedirmos a ajuda, a proteção espiritual, porque ela vem instantaneamente, ela chega até nós, porque nós acessamos essa energia superior e estes espíritos que estão apostos para servir a humanidade, para ajudar a humanidade, eles vêm em nosso auxílio. E nós não podemos esquecer também do amparo, do carinho, da proteção do nosso anjo amigo. Ainda no mesmo artigo da Revista Espírita, A Fatalidade e os Pressentimentos, no item 7, Kardec faz uma pergunta. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. Uma voz íntima lhe diz: volta para casa. Ela vacila. A mesma voz faz-se ouvir-se várias vezes. Então ela volta, mas refazendo-se exclama: mas que vim fazer em casa? Vou sair mesmo, sem dúvida isto é efeito da minha imaginação. Tudo isso na pergunta de Kardec. Então retomou o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? E eles respondem: era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características, são sempre vagas. Então, o instinto da pessoa, quando sabe, percebe, porque a nossa consciência não percebe muita coisa, mas a nossa inconsciência percebe e está tudo registrado. O que temos que passar, as dificuldades que temos que passar, ou mesmo o tipo de caminho que nós escolhemos e sabemos que tipo de dificuldades poderão acontecer em relação às nossas escolhas. Então, tudo isso forma o nosso instinto. E esse exemplo que foi dado da senhora que tinha um pressentimento, não vou sair hoje não, e volta para casa e depois resolve sair novamente e realmente acontece alguma coisa, era o instinto dela, dizendo para ela para tomar cuidado, para ela ficar talvez repousando. Então, é só um exemplo que ele falou para nos mostrar como é que atua o instinto na nossa vida, essa percepção além da consciência que nos traz então uma ideia das coisas que estão girando ao redor da nossa vida. E no item 8º, ele pergunta assim: que entendeis por instinto então? O que é o instinto? E eles respondem que entendo que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases da sua existência. Quando essas fases têm um caráter essencial, quer dizer, são importantes, essas coisas que estão registradas para acontecer na nossa vida são importantes, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo e tal impressão, despertando ao aproximar-se o instante, torna-se o pressentimento. Então é isso, esse pressentimento das coisas que estão registradas no nosso mundo íntimo. E na pergunta 524, os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Os espíritos, eles trabalham, eles agem, eles nos influenciam somente nas questões morais, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, ou eles agem também na nossa vida física? E eles respondem: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares
e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Então eles estão sempre nos rodeando, sempre atuando sobre nós, nos ajudando. Agora, depende de nós ouvir ou não esses bons conselhos, estarmos ou não conectados com nossos mentores e com a espiritualidade superior. E Kardec faz uma nota: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão servindo-se das pessoas que nos cercam. Quantas vezes nós não ouvimos essas intuições que eles nos dão e eles vão agir sobre as pessoas que estão à nossa volta, os amigos, os parentes, para nos aconselhar, para nos advertir. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Portanto, todos recebem conselhos, ajuda espiritual. E se a gente for realmente parar para pensar, antes de nós errarmos na vida, nós fomos advertidos. De uma forma ou de outra, nós fomos aconselhados a não agir daquela maneira. No livro dos médiuns, na segunda parte, das manifestações espíritas, no capítulo 15, sobre médiuns de pressentimentos, no item 184, eles falam que o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvidas. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é o resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimento, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. Então, a inspiração mediúnica, os médiuns de inspiração, eles são muito comuns. É uma mediunidade muito comum, principalmente aqueles que têm o hábito da oração, aqueles que têm o hábito da leitura, da meditação, de ter momentos para a sua educação espiritual. É muito comum desenvolver a intuição, desenvolver os pressentimentos. E o pressentimento que todos nós sentimos em um momento ou outro da vida, ele reflete, ele brota do nosso mundo íntimo, nos dizendo que realmente, advertindo-nos que alguma coisa está para acontecer. E muitas vezes nós não sabemos dizer exatamente o que é. E depois que acontece é que a gente vai entender o que era aquele pressentimento que estávamos sentindo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.